Olá, meu povo, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor. Eu já peço de antemão que você deixe o seu like, você deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Também compartilhe com as pessoas que você conhece, com os grupos sociais, que é muito importante para nós, porque isso vai fazer com que essa palavra alcance muitas vidas. Nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início à Palavra do Senhor. Comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos meditar sobre esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, aqui no livro de Neemias nós vemos aqui uma situação que foi vivida pelo povo de Israel. Aquele povo havia sido levado em cativeiro. Todavia, alguns que não foram levados, que conseguiram escapar, eles acabaram permanecendo lá em Jerusalém. Mas Jerusalém foi quase que totalmente destruída. Seus muros foram fendidos, quebrados. As portas de entrada da cidade foram todas queimadas, as portas de Jerusalém. Mas aquele povo que acabou conseguindo fugir, permaneceram ali, não foram levados escravos para o cativeiro, mas também, de certa forma, este povo ficou numa total miséria, assim como relata Hanani, irmão de Neemias, e mais alguns que estavam com ele quando foram procurar por Neemias. Neemias ficou muito triste. Neemias se entristeceu muito com tudo aquilo, ele se compadeceu, porque ele deve ter pensado: poxa, como é que estão os meus irmãos agora, todos ali sofrendo na miséria, a minha cidade natal toda queimada, os portões queimados, os muros fendidos. E aí ele ouviu tudo aquilo, se entristeceu muito. E aí é onde eu entro no tema da nossa mensagem, que é um coração patriota e movido de íntima compaixão. O que eu quero trazer para nós nesta mensagem? Muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Aqui, quando nós lemos mais para frente, nós vamos ver que Neemias, depois de toda essa tristeza que ele soube, que ele recebeu, de toda essa informação que trouxe tristeza no seu coração, a primeira coisa que ele fez, ele chorou muito, ele se entristeceu, mas logo em seguida ele também foi orar ao Senhor. Ele foi clamar ao Senhor, e no clamor dele, ele reconhece os erros do seu povo. Ele reconhece que o povo estava vivendo em pecado, o povo havia se desviado, o povo havia se rebelado contra Deus. Por isso Deus permitiu aquele acontecimento, que aquele povo acabou sendo levado cativo. Mas, queridos, não adianta nada, nós muitas vezes vemos a situação que as pessoas vivem, ou até mesmo nós, vivemos uma situação difícil e reconhecemos que precisamos de mudança, mas não mudamos. Então eu quero nessa mensagem, primeiramente, dizer para você, meu irmão que está aí do outro lado me assistindo, se você está passando por alguma dificuldade, você precisa primeiramente identificar quais são os motivos daquilo que você está passando. Neemias aqui, ele reconheceu que aquilo que o povo dele estava passando era por causa do pecado contra Deus. Ele reconhece que inclusive a sua casa, a sua família havia pecado contra Deus, o seu povo havia pecado contra Deus, por isso aquelas situações tão terríveis estavam acontecendo.
Queridos, muitas vezes nós achamos que é castigo de Deus sobre a nossa vida, mas eu quero dizer para você que nem tudo é castigo de Deus. Na maioria das vezes, a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Gálatas, que tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher um dia. Então, quando nós semeamos rebeldia, incredulidade, com certeza lá na frente nós vamos colher coisas ruins. E o povo de Israel, por causa da sua rebeldia, por causa, sabe, das coisas erradas que ele havia feito, eles acabaram colhendo aquilo. Acabou sendo um povo escravizado, e parte daquele povo que não conseguiu fugir, não foram levados cativos, ficaram na sua cidade. Mas e aí? A cidade toda destruída, não tinha alimento, as pessoas viviam como que mendigos, dormindo ao relento. E algumas pessoas daquelas foram procurar por Neemias. E aí Neemias, quando ouviu tudo aquilo, ficou muito triste, se compadeceu da tristeza, do sofrimento, da miséria do seu povo, mas ele percebeu que precisava ser feito alguma coisa. E aí eu trago para nós, nos nossos dias, quando nós vemos o sofrimento muitas vezes da nossa nação, quando vemos o sofrimento da nossa cidade, da nossa família, o que nós fazemos para mudar? A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar ao Senhor, é entregar ao Senhor a nossa vida e buscando realmente um reconhecimento da parte de Deus. Se nós erramos contra o Senhor, entregamos diante dele os nossos pecados. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que tudo isso que eu estou passando hoje, o culpado único sou eu. Mas Senhor, eu preciso de uma mudança. E quando nós precisamos de uma mudança, precisamos de atitudes. Não adianta nada nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados e continuarmos praticando as mesmas coisas. Eu já tive conversando com muitas pessoas, até mesmo da minha família, pessoas que muitas vezes eu chegava para ele e falava assim: meu irmão, você está andando errado, olha o que você está fazendo, você está se destruindo. E a pessoa fala: é, você tem razão. Mas ela nunca tomou uma providência contra aquilo. Ela admitia que estava errado, mas continuava vivendo da mesma maneira. E é isso que não pode acontecer na nossa vida. Neemias, ele reconheceu que precisava de conserto aquele povo. E aí ele reconheceu diante de Deus que o povo era pecador, que ele e a sua casa havia pecado. Agora, depois de tudo isso, nós precisamos também de atitudes. Qual tem sido a tua atitude, meu irmão, diante dos seus erros? Qual tem sido a tua atitude, meu irmão, minha irmã, diante dos pecados que você tem cometido? Nós somos pecadores. Agora, não adianta nós cometermos pecado, reconhecemos que erramos e continuarmos praticando a mesma coisa. Neemias foi à luta, reconheceu diante de Deus que aquele povo havia pecado e ele pediu perdão. Mas não adiantava somente pedir perdão, precisava de um conserto diferente. E aí Neemias precisava falar com aquele que era o rei, do qual ele era o copeiro, um homem de confiança. A gente ouve falar muito de copeiro nos livros do Antigo Testamento, que o rei tinha aquela pessoa que, antes de servir ao rei, essa pessoa ingeria aquilo que ele estava servindo ao rei, para que o rei entendesse que realmente aquilo ali era bom. Então o que aconteceu? Aquele moço precisava falar com o rei. E aí teve um dia, quando ele foi entregar o vinho do rei, o rei percebeu que ele estava triste. O rei percebeu e falou: nossa, você não está doente. Então isso é tristeza do coração, isso é mal do coração. O que está acontecendo? E aí ele confessa ao rei o que estava acontecendo, que ele estava muito triste, porque ele soube que a cidade dos sepulcros de seu pai estavam totalmente destruídas e que algo precisava ser feito. Uma coisa que eu quero lembrar para nós aqui, que Neemias foi um cara que mostrou uma extrema humildade diante do rei, que ele podia ter feito uma exaltação a Israel, a cidade de Jerusalém, mas ele não fez. Ele simplesmente falou que a cidade dos sepulcros do seu pai, de seus pais, estavam toda destruída e o povo vivendo na extrema miséria. E ele pediu ao rei se o rei concedia que ele fosse lá fazer alguma coisa pelo seu povo. O rei perguntou para ele quanto tempo haveria de demorar aquilo, e ele determinou um tempo. E depois, ainda na sequência daquilo, ele pediu ao rei que o rei lhe desse cartas para que ele pudesse passar
pelos governadores que haviam até chegar em Jerusalém para que dessem passagem, e que também o rei lhe concedesse madeira, que ele pudesse falar ao jardineiro do rei, que lhe concedesse madeira para que ele pudesse levar até Jerusalém para fazer os consertos necessários. Aí eu faço um parênteses. Neemias foi um homem de extrema humildade, de extrema inteligência. Porque muitas vezes, querido, quando nós precisamos de algo de alguém, nós chegamos às vezes com uma certa arrogância, querendo exigir alguma coisa. E quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, queridos, nós temos que ser humildes em qualquer época, mas numa época dessa mais ainda. E Neemias foi aquele homem de extrema humildade, chegou diante do rei, pediu ajuda e o rei lhe concedeu. O rei concedeu para que ele fosse até a cidade dos sepulcros de seus pais. E ele foi para lá. Chegando lá, com aquela extrema dificuldade que ele tinha de conduzir, de levar todo aquele material, mas ele levou as cartas que o rei havia lhe dado. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma outra coisa muito difícil de se lidar. Ele encontrou oposições. Em todo lugar nós vamos encontrar isso. Você vai estar procurando fazer o melhor, você vai estar procurando salvar uma vida, e vão ter pessoas dizendo para você que aquilo não deve ser feito, que não vale a pena. Ele encontrou naquele lugar Sadraque, meu Deus, misericórdia. Ele encontrou naquele lugar Sambalate, Tobias e Gesem, pessoas que naturalmente estavam vivendo felizes por ver o povo sofrer, naturalmente deviam estar tirando proveito daquela situação tão miserável que o povo estava vivendo. E hoje nós sabemos que acontece muito disso no meio do nosso povo, no meio do nosso país, pessoas tirando proveito de situações. Nós estamos vendo hoje, com essa questão dessa pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas mal intencionadas estão tirando proveitos milionários da nossa nação, de uma nação tão rica, tão maravilhosa, mas que durante muitos anos foi tão mal administrada. E essas pessoas estão tentando destruir o pouco que ainda nos resta de esperança. E o que aconteceu com Neemias não foi diferente. Ele chegou naquela cidade para consertar aquela cidade, meus queridos. E ele encontrou uma grande oposição. Homens que não queriam apenas que ele não fizesse nada, mas que tentaram depois destruí-lo. Queriam matá-lo. Nós estamos vendo isso no nosso país nos dias de hoje. Infelizmente, eu não estou aqui para falar de política, mas o nosso país hoje é uma situação que nós podemos ver que não é diferente do que viveu Neemias naquela época. Mas Neemias foi muito forte. Neemias foi um homem valente, foi um homem que ele não se deixou dobrar pelas situações. E hoje, querido, nós precisamos ser da mesma forma. Essa mensagem que eu estou trazendo é uma mensagem para que você se anime, que você saiba que existe um Deus por trás de tudo isso, que se talvez Ele está permitindo algumas coisas, há uma lição a ser tirada de tudo isso. Neemias levantou um povo naquela época junto com ele, que pôde trabalhar, que começaram a construir aquele povo. Neemias entregou tudo nas mãos do Senhor e falou: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, e aqui eu vou ficar até que esta obra esteja concluída. Neemias trabalhou, Neemias lutou, Neemias enfrentou adversidades, Neemias enfrentou todo tipo de situação difícil, mas ele foi naquilo que era a vontade de Deus para aquele lugar. Ele clamou ao Senhor dizendo que havia uma promessa que Deus havia feito para Moisés, que mesmo depois que o povo fosse espalhado nos cativeiros, que Deus haveria de trazer aquele povo de volta para a Terra Santa. E Neemias estava firmado naquela promessa do Senhor, e ele foi e concluiu a obra que Deus havia determinado para ele. Queridos, nós precisamos ser perseverantes naquilo que queremos. Queridos, nós precisamos ser humildes quando vamos falar com as nossas autoridades, pessoas que nós sabemos que muitas vezes precisamos delas. Nós precisamos ser humildes no tratar com as pessoas, naqueles que estão ao nosso lado. Neemias se colocou teve íntima compaixão pelo seu povo, ou seja, ele se colocou na posição que aquele povo estava. Quando ele foi pedir ao seu rei que deixasse que ele fosse para lá, para cuidar daquela cidade, para tratar com aquilo que havia que necessidade de fazer, ele chegou com humildade diante do Senhor, seu rei, e o rei autorizou. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Brasil, hoje, precisa de pessoas como Neemias,
que você e eu sejamos um Neemias, que nós possamos perseverar naquilo que nós buscamos da parte de Deus, primeiramente, porque eu clamo a Deus todos os dias. Olha essa bandeira que está aqui atrás de mim. Todos os dias, quando eu estou aqui neste lugar, eu me abraço nesta bandeira, eu oro ao Deus dos céus, eu clamo pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro. E eu peço a você, meu irmão, que está me assistindo agora, que você faça o mesmo. Se você não tem uma bandeira do teu lado, não tem problema, mas lembre-se das cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Lembre-se do povo brasileiro, que é um povo sofredor, mas é um povo guerreiro, é um povo que luta, é um povo que tem sido tão enganado. Lembre-se que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nela existe. O povo e tudo que nela existe. Nós somos parte dessa história. Queridos, que nós possamos ser um Neemias do nosso Brasil. Que nós venhamos sim a chorar muito pela nossa nação, nos compadecer dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, mas que nós possamos tomar atitudes de seguir em frente, orando, clamando ao Senhor, entregando este Brasil nas mãos do nosso Deus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós, brasileiros de bem, não vamos admitir que seja entregue nas mãos de Satanás. O inimigo das nossas almas não tem poder nesta terra. Eu e você somos instrumentos de Deus. E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, enquanto a igreja estiver nesta terra, Satanás não terá poder sobre o nosso país, sobre as nossas nações. Queridos, em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a nossa nação. Eu tenho orado todos os dias pedindo para que Deus trate a nossa nação com a dignidade que ela merece, para que Deus venha fazer da nossa nação uma terra nova, que renove o nosso entendimento, que renove a nossa nação de uma forma especial. Eu oro por um avivamento dentro das nossas igrejas, queridos. Eu oro por um avivamento no meio do nosso povo, que o nosso povo tem estado muito apagado. O nosso povo tem estado muito omisso. O povo brasileiro precisa se levantar. A nação brasileira precisa se levantar de uma forma diferente, como Neemias fez, quando soube que o povo estava sofrendo, que o povo estava morrendo. Clama, Senhor. Clamamos ao Senhor pelas misericórdias. Clamamos ao Senhor pela mão dEle nesse país, para que haja uma transformação e uma mudança. Eu oro pela nossa nação, para que a nação brasileira seja conhecida lá fora, não por carnaval e futebol e corrupção, mas que seja conhecida lá fora por uma nação santa, uma nação próspera, uma nação de um povo cheio do poder do Espírito Santo. Eu clamo diariamente pela nação brasileira. Eu peço a você que está aí do outro lado me assistindo agora, clame, meu irmão. Clame, porque nós sabemos que quando o povo se dobrava de joelho no chão, clamando pelas coisas que ele precisava, Deus entrava com providências. Pedro estava preso, e o povo estava lá num lugar orando, todo mundo orando com o joelho no chão. De repente, naquele lugar onde Pedro estava, os grilhões se quebraram, as portas se abriram. Este é o poder que nós temos, que é o poder da oração. Clame a Deus pelo povo, clame a Deus pela nossa nação, pela transformação do nosso povo, pelo entendimento. Oh Senhor, tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia do nosso povo. Nós não podemos continuar imunes a isso, não podemos continuar omissos a tudo que está acontecendo. Eu não estou aqui falando de coronavírus, não estou aqui falando de comunismo, estou aqui falando do homem e do povo de Deus. Porque se nós queremos ter uma nação realmente próspera, nós precisamos botar o nosso joelho no chão e orar, porque o único caminho que nós temos é através de Jesus. Nós não temos, querido, outro lugar. Senhor, eu não posso confiar em homens. A tua palavra, Senhor, me diz lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5, maldito o homem que confia no homem. Mas no verso 7 ele diz, bendito é o homem que confia no Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser uma nação realmente renovada pelo poder da palavra de Deus.
Este tempo vai acabar, este tempo que nós estamos vivendo de isolamento, este tempo vai terminar, e eu quero crer que em nome de Jesus as nossas igrejas vão estar lotadas, porque muita gente que está vivendo lá fora com medo, eles vão procurar pelo Senhor. E eu quero profetizar em nome de Jesus neste momento, que todas essas vidas que estão lá fora sofrendo, que ainda não entenderam que o caminho tem que ser com Jesus, essas pessoas vão procurar, dentro em breve vão procurar as nossas igrejas. Eu quero profetizar na igreja Esplanada, onde Deus me colocou como pastor. Eu quero profetizar em todas as igrejas do nosso ministério, em todas as igrejas onde a palavra do Senhor é proclamada, que vão faltar espaço, nossas igrejas vão ter que ser reconstruídas em tamanhos maiores para abrigar o povo que vai procurar. Oh Senhor, eu sei que muitas coisas vão mudar daqui para frente, e eu clamo pelo sangue de Jesus sobre as nossas igrejas. Queridos, você que está aqui do outro lado me assistindo, me ajuda nas suas orações. Se você talvez não é um homem nem uma mulher que esteja vivendo debaixo dos mandamentos do Senhor, lembre-se do que eu estou falando. Nada nesta terra valerá se um dia você não puder alcançar o reino dos céus. Então busque por Ele enquanto há vida. Busque por Ele nesse momento, enquanto você sabe que você tem fôlego de vida e você pode clamar ao Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor. Um dia nós vamos estar todos juntos na glória. Esta terra não tem nada de bom para nós. Esta terra não tem nada que possa nos trazer alegria, apenas momentânea. Mas um dia nós precisamos estar do outro lado, lá onde o Senhor habita. Lá no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E para isso nós precisamos estar buscando por Ele nesta terra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu quero fazer uma oração diferente neste momento. Eu quero pedir para você que está aí do outro lado, se você ainda não aceitou Jesus sobre a sua vida, se você neste momento gostaria de tomar uma providência na sua vida, uma providência igual tomou Neemias, chorou, se entristeceu por aquilo que estava acontecendo com o seu povo. Depois ele reconheceu diante de Deus o pecado. E é isso que você precisa fazer e que eu preciso fazer também todos os dias. E em seguida eu quero que você faça essa oração comigo. Faça essa oração. E depois você faça uma coisa. Procure uma igreja que já esteja aberta nesse momento, nesses últimos dias, porque muitas delas devem estar fechadas por causa do isolamento social. Mas não deixe de procurar uma igreja. Vá lá, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao teu coração. Eu quero que você feche seus olhos neste momento e que você diga assim o que eu vou dizer. Senhor Jesus, neste dia, neste momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço a Ti como Senhor da minha vida e como único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou pecador e preciso das tuas misericórdias. Senhor, perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Lava as minhas vestes com teu sangue. Me guarda, Senhor, de todo perigo, de todo pecado, de toda investida de Satanás. Guarda, Senhor, a minha mente e o meu coração, e que eu prometo ser fiel a Ti até o último dia da minha vida. É o que eu te falo e te ponho diante de Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez esta oração comigo, eu só falo a você agora, procure uma igreja assim que você puder. Se você mora nas nossas vizinhanças aqui em São Vicente, venha nos visitar, venha fazer parte da nossa família, como eu mesmo costumo chamar, família Peniel Esplanada. Você será muito bem-vindo, não importa o seu nível social, não importa a sua raça, não importa o seu trabalho, não importa nada disso. Importa é que se você quer salvação, o Senhor Jesus vai te dar. Tá bom? Agora, para a gente encerrar, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, passe este vídeo para os seus amigos, para as suas redes sociais,
nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Nós precisamos também de um número maior de pessoas, nós somos ainda muito pequenos, para que possamos fazer até os nossos cultos aqui ao vivo. E isso, com certeza, uma hora nós vamos alcançar. E aí nós vamos poder disseminar a palavra de Deus com muito mais abrangência. Mas de qualquer forma, eu já te agradeço pela tua presença. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.